comecei. Boa noite, professor. Aqui é o grupo Provedor Net, que é um sistema de gestão para provedores de internet, ISP. Os membros do grupo é o Kaique, o Matheus, o Iago Melo e o Iago Melo. Aqui está o índice da nossa apresentação. Vou começar pela introdução, requisitos modelares de arquitetura do sistema, implementação, teste de qualidade, demonstração e conclusões. Tá, o contexto é basicamente, hoje em dia a gente tem uma alta demanda por serviços de internet fibra ótica e provedores locais, principalmente de cidades do interior, eles sofrem com a gestão de planos e suporte técnico repetitivo. E aí a nossa motivação foi centralizar a gestão de assinatura. A gente oferece um atendimento ao cliente de segunda via e upgrade de plano. E a gente também tem um chatbot integrado com um modelo de IA que reduz a carga do suporte de nível 1, né, que é aquele suporte de dúvidas do cliente. Aí o público-alvo ele foi projetado para atender dois perfis. Primeiro é o administrador, o cara que vai oferecer o serviço, e o segundo é o cliente final. Então, o usuário de residência, ele consegue consultar a fatura, testar a velocidade de conexão, alterar planos e receber um suporte rápido usando a inteligência artificial. E o gestor, ele precisa cadastrar seu plano e visualizar algumas métricas financeiras e gerenciar a base de clientes. Os principais user stories são: como cliente, eu quero visualizar meu consumo e a fatura e manter o pagamento em dia. Como cliente, quero realizar um teste de velocidade para validar minha conexão. E como cliente, quero interagir com a IA para tirar dúvidas sobre o plano sem ligar ao suporte. Como cliente, quero um dashboard financeiro. Não, mentira. Como administrador, quero um dashboard financeiro para ver a receita mensal recorrente. Como administrador, quero criar, editar e excluir planos de internet disponível. Basicamente, essas são as principais motivações do sistema. Aí aqui vem um pouco da parte da modelagem. Então, a gente modelou o sistema com um usuário que tem dois tipos. Ele pode ser um usuário normal ou um usuário admin. O usuário normal ele vai ter acesso àquelas funcionalidades de usuário, que seria acessar o plano, ver o plano e assinar ele, e gerenciar seu perfil, pagamento e testar a internet. Já o admin ele vai ter todas essas funcionalidades, além de conseguir cadastrar, editar e excluir um plano. Então é isso. O usuário também ele consegue interagir com a IA, que é o suporte da aplicação, bem como o admin. Bom, na arquitetura de software, a gente adotou uma arquitetura de cliente-servidor, em que o front-end é baseado em HTML, mas tá Tailwind CSS, Vanilla.js e o roteamento dinâmico no cliente. E o back-end é baseado em Python, com a Fast API, Pydantic para validação de dados e o In-Memory Database, que é para prototipagem rápida. Bom, agora passando para as camadas, né? Os padrões. Primeiramente tem os routers, que são os pontos de entrada do HTTP. Depois tem o database services, lógica de negócio e persistência, e o models, que é a definição de esquemas. E na injeção de dependência, o uso nativo de Fast API, para gestão e autenticação de sessões. Nossa justificativa para essa escolha da Fast API é pela performance e geração automática de documentação. Tailwind CSS para agilidade na estilização responsiva. Bom, nossas tecnologias utilizadas foram back-end foi o Python, framework foi a Fast API e o Vicorn, no front-end o HTML, o JavaScript, utilização Tailwind CSS, em testes utilizamos PyTest mais Test Client, e no HTTP Client HTTPX para chamadas assíncronas. Bom, nosso fluxo de chamadas
começa pelo front-end, captura o input do usuário e faz o post. No router, recebe a mensagem, injeta o contexto do sistema. O service constrói o prompt com a lista de planos atualizada do banco. O LLM simula o processo da resposta da IA e o response retorna o JSON para o front-end renderizar. Esse é o fluxo de exemplo do chatbot. Tá, agora na minha parte eu vou falar um pouco da estratégia de testes. A gente usou o PyTest e o Unitest Mock. Basicamente, a gente fez uma cobertura das rotas para poder verificar os status de 200, ok, 404, 403 para poder ver as autorizações e os gaps das rotas. Fizemos teste de segurança para poder ver a validação do token e das roles de admin e user e um mocking de API externas, né, fazendo simulação com speed test para poder ver se está batendo todos os dados que a gente está trazendo. O próximo. A demonstração funcional, a gente vai fazer uma demonstração à parte, num vídeo à parte para poder demonstrar o projeto. E os principais aprendizados que tivemos, né, é a construção de um projeto sem utilizar muitos frameworks complexos, basicamente utilizando de HTML e um Fast API dentro do Python para fazer o build. E para melhorias futuras, talvez uma persistência real usando Postgre e a implementação de JWT como uma inspiração e a retokenização dele, além da tokenização com Docker para o deploy. E algo que poderia ser feito diferente, talvez o TypeScript no front-end para uma melhor tipagem, utilizando talvez React ou outros frameworks específicos para front-end. É isso.